Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fortaleza, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre um jogador que, a meu ver, é muito interessante e que poderia chegar ao Fortaleza para reforçar ainda mais o esquadrão, o tricolor de aço do Juan Pablo Vojvoda. A gestão do Fortaleza está trabalhando muito bem no sentido de buscar reforços sem que as informações vazem, né? Foi o caso, por exemplo, do Renato Kaiser, que somente no último momento ali, todos ficaram sabendo que o Fortaleza estava contratando um jogador. Acredito que neste momento a gestão do Fortaleza esteja à procura de outros reforços e nós não saibamos ainda quem são, de quem se trata. Eu acredito, mas é um sentimento, não é uma informação, de que o Fortaleza está no mercado e está tentando contratar um jogador da América do Sul, de outro país que não seja o Brasil, aqui na América do Sul. Quando a gente olha para a equipe do Fortaleza hoje, a gente percebe que a equipe precisa de um camisa 10 ainda, de certa maneira. Mas pouco a pouco, cada vez menos, mas teoricamente precisaria. E precisa, sobretudo, de um volante. Eu acho que poderia, por exemplo, trazer um jogador que daria conta muito bem de ser um grande volante, um volante muito interessante, e ao mesmo tempo um volante que poderia também fazer de quando em quando o trabalho de 10, de camisa 10. Um volante que poderia perfeitamente dar conta do recado também como um camisa 10 quando o Lucas Lima não puder jogar, ou quando, por exemplo, o Capixaba não puder ser improvisado ali no setor, por exemplo. Então o Fortaleza poderia buscar um volante que também teria esse jogo, também poderia ser improvisado naquele setor. Existe esse jogador? Existe. Existe sim. Ele é, inclusive, especulado no Fortaleza. Trata-se do Rod Leiva, jogador chileno, de 28 anos. E que seria, de fato, uma baita contratação para o Fortaleza. Ao menos, em tese. Uma baita contratação. Por vários aspectos, meus amigos. Por vários aspectos. E eu vou falar de todos eles aqui neste vídeo. Mas antes disso, eu quero pedir a sua permissão para abrir um parêntese e dizer que este vídeo é patrocinado pela 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, respeitável. Se você curte uma aposta esportiva, não há por que você não apostar naquela casa de aposta que é confiável, né? Que vai entregar rapidamente o lucro, seus lucros, caso você os obtenha, sem nenhuma burocracia, né? Então, a 1xBet é, portanto, uma dessas casas de aposta. E você vai encontrar na página do 1xBet os grandes jogos do futebol mundial e também os jogos que aos nossos olhos são grandes. Hoje, por exemplo, Josa, você vai ter um jogo ali da Copa da Liga Inglesa às 17 horas entre o Manchester United e a equipe do Middlesbrough, né? No mesmo horário, pela Ligue 1, a Liga Francesa, vai ter o Marseille contra o Angers, né? Um pouco antes, às 16h30, pela Bundesliga, né, vai ter a equipe do Hertha Berlim encarando o Bochum. Esse jogo vai ter muitos gols, né? O jogo da Liga Francesa é provável que o Marseille ganhe. Eu diria que é Marseille ou empate. E o Manchester United contra o Middlesbrough, eu diria que, por exemplo, que vai ter no mínimo 2 gols nessa partida. Mas aí, assim, é o que eu acho. Eu, se fosse apostar, eu faria essas apostas, evidentemente, né? Se você não conhece o 1xBet, cadastre-se usando o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Cadastre-se e dá uma força pro canal. Eu não trago qualquer patrocinador para esse canal, meus amigos. Não trago. É só aqueles que eu confio. E fiz pesquisa, inclusive com gente lá na Inglaterra, sobre essa casa de aposta antes de aceitá-la como patrocínio aqui no meu canal. Então dê uma força lá, se você curte uma aposta esportiva, se cadastre e use o link promocional OXJOSA, que é para dobrar o valor do seu primeiro depósito. Tá bom, gente? Fechando parênteses. Por que o René Leiva seria esse jogador tão interessante para o Fortaleza? Porque ele seria um volante muito diferenciado para o Fortaleza. Por quê, meus amigos? Porque, de fato, ele é muito acima da média. Ele é um jogador que, dentre outras coisas, ele seria interessante por quê? Porque ele jogou com o Vojvoda no Calera. E no Calera, ele foi um dos melhores jogadores da equipe do Vojvoda. Ele foi aquele jogador que, dentro de campo, ele era uma espécie de jogador de confiança do Vojvoda. É isso mesmo. Havia 2 jogadores ali que eram muito diferenciados e que faziam muito bem para o modelo de jogo do Vojvoda. Um deles era o Weinberg, que joga como lateral esquerdo. O outro era o Leiva. O Leiva é um volante que pode ser, volante misto, como a gente fala nos demais países da América do Sul. Um cara que consegue ser 5 e 8 ao mesmo tempo. Mas é um cara que, a partir do certo momento, começou a trabalhar muito na infiltração, chegando, sendo volante infiltrador, pisando ali, também dentro da área em alguns momentos. É um volante que faz muitos gols, tem muitos gols na carreira, né? Também tem muitas assistências, tem um número absurdo de pré-assistências. É o cara da bola infiltrada, é o cara, por exemplo, que faz aquela bola, coloca aquela bola no costado da zaga,
É um cara, por exemplo, que isso através de passes curtos, mas também a partir de passes longos. É um cara que consegue ocupar muito bem o corredor central, cai também pelo lado direito, cai também pelo lado esquerdo. Ele é um canhoto que consegue jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Quando ele está do lado direito, ele cruza com o pé esquerdo, né? Com o pé esquerdo mesmo. O pé direito dele é para apoiar, para dizer que existe, para dizer que está lá, para ajudar a andar. Não serve para nada do ponto de vista de jogar futebol, só mesmo para o apoio. Não serve para nada. Mas o esquerdo, olha, o pé esquerdo dele realmente é fantástico. Com esse pé esquerdo ele consegue, por exemplo, fazer passes de um lado ou outro, ele consegue fazer dribles, ele consegue chutar, ele arremata de média distância, de curta distância e até com arremates bem certeiros. É um jogador que é bom no jogo aéreo, ele é muito forte. Ele lembra o Ederson, que ele é muito forte. Então, nesse sentido, seria um substituto muito interessante para o Ederson. Por quê? Porque ele tem também toda aquela estatura, aquela força física, por exemplo, do Ederson. Tudo aquilo você vai encontrar no jogo, por exemplo, do Juan Leiva. Ou seja, é um jogador interessante nesse sentido? Sim, muito interessante. É um jogador que poderia, por exemplo, chegar e fazer com que muita gente não sentisse mais saudade do Ederson? Sim. Mas é um jogador que pode também trabalhar como camisa 10. Ele pode. Ele pode trabalhar como 10, ele tem essa condição. Ele aprendeu no Calera, sobretudo com o Vojvoda, tá? Sobretudo com o Vojvoda. Esse jogador, o Leiva, é um daqueles jogadores que o Vojvoda, lá no Calera, reconstruiu. Fez com que ele jogasse também de maneiras diferentes. E cada vez mais ele está trabalhando também no campo de ataque. Ele é um cara que sai ali do primeiro terço do campo, da fronteira ali do primeiro para o segundo terço do campo, e rompe e vai chegando no campo de ataque, conduzindo bola, ou fazendo passes, se associando com passes curtos, médios e tal, e se apresentando ao campo de ataque. Mas ele é também um jogador que, quando está no campo de ataque, ele frequenta muito bem vários espaços ali do segundo campo, que é o campo de ataque. Ele consegue trabalhar na direita, na esquerda, no meio campo, ele consegue se aproximar da área pelo corredor lateral esquerdo, direito e também pelo corredor central. Ele consegue pisar dentro da área e ser uma alternativa, inclusive como atacante. E como atacante, na função de atacante, ele consegue, por exemplo, finalizar muito bem, além de ser bom no jogo aéreo também. Ou seja, é um jogador que tem muitos recursos, é um jogador polivalente, um jogador que foi trabalhado para ser muito polivalente com o Juan Pablo Vojvoda. É um jogador que neste momento está na Universidade Católica, mas é reserva na Católica, não está sendo muito aproveitado na Católica. É um jogador que alguns torcedores da Católica não entendem como é que ele não consegue jogar, como é que o técnico não banca este jogador como titular da equipe. Em alguns momentos que entrou também não conseguiu responder muito bem, também, né? Falta de confiança, né? Mas é um atleta, por exemplo, que nunca jogou, evidentemente, fora do Chile, seria a primeira experiência internacional dele, mas é um atleta que já é conhecido do Vojvoda, gente. Isso faz muita diferença. Eu diria pra você coloca ali os nomes pro Vojvoda, ele vai olhar pro Leiva e falar assim, esse cara eu quero. Porque ele sabe quem é o jogador. Ele sabe que naquele jogo complicado que ele teve no campeonato chileno, na hora que precisava, o cara apareceu. Um dos caras que apareceram para resolver o problema foi justamente o Juan Leiva, fazendo aquele passe importante, inclusive fazendo gols. Teve jogo lá que estava muito complicado para a equipe do Calera e ele salvou a equipe fazendo gols, meus amigos, fazendo gols. O que tem de mais interessante nele, Jossa? Ele é protagonista. Aquele jogador que dentro de campo, aquele jogador que quer decidir, que quer resolver a partida, que quer, por exemplo, ajudar a equipe. Não é um jogador, por exemplo, que fica ali se escondendo do jogo. Nesse sentido, também ele é muito diferente. Nesse sentido, para mim, ele seria uma grande contratação para o Fortaleza. Mas uma grande contratação para o Fortaleza. E olha, eu acho que dá para fechar essa história de meio campista. Chega no Leiva, o Fortaleza teria um grande volante e também um volante que poderia também ser um meio campista, camisa 10. Então, nesse sentido, já não precisaria mais, na minha opinião, contratar jogador para os dois setores do campo. Tá bom, meus amigos? Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.